Hora de conversar com Mônica Bergamo, de volta de férias. Mônica, como é que estavam as minhas Maldivas? Bom dia. Estavam ótimas, mas foi um descansinho aí, 10 dias, deu para recuperar energias enfim, acabei saindo fora do Brasil, e sempre que a gente volta para o Brasil, a gente percebe as guerras, né, brasileiras, assim, a gente volta com, enfim, tendo essa visão um pouco distante, né, são muitas, mas vamos lá, uma delas é essa nossa diária aqui, né, Megali? É um leãozinho por dia aqui, né, Mônica? Mas hoje você trouxe dois leões grandes. A Mônica já se inteirou do assunto dos 17 milhões que foram doados para Jair Bolsonaro. Se tudo tiver dentro dos conformes, se foi gente que resolveu abrir mão da própria grana voluntariamente para simplesmente entregá-la ao seu político preferido, não tem nada de errado, né? Não tem nenhum crime. Todo mundo tem o direito de fazer o que bem entender com o seu próprio dinheiro. Mas tem gente que gostaria que o ex-presidente desse um bonito exemplo e fizesse algo edificante, mais edificante com essa grana do que simplesmente pegar para ele, né, Mônica? Bom dia. É isso, é a Comissão de Justiça e Paz de São Paulo, Megali, que foi criada pelo arcebispo Dom Paulo Evaristo Soares em 1972 e sobrevive até hoje como uma comissão que luta pelos direitos humanos no Brasil, vai lançar nessa semana uma campanha para pressionar o ex-presidente a doar, né, esses mais de 17 milhões que ele recebeu em doações via Pix para órfãos da Covid-19. O Megali, você sabe que tem um estudo que foi feito em diversos países do mundo por 16 pesquisadores do Imperial College de Londres, né, e também por pesquisadores da Universidade de Oxford, que mostrou na pandemia, né, que no Brasil, ao menos 130 mil crianças brasileiras de até 17 anos ficaram órfãos por causa da Covid-19. Só entre 2020 e 2021. Esses números são de 2 anos da pandemia, né? Esse estudo jogou por terra a impressão de que as crianças foram as menos atingidas pela tragédia. Bom, como se considera que o ex-presidente Bolsonaro fez pouco, né, quando era presidente, para minimizar a pandemia, ele agora teria uma boa chance de doar o dinheiro para essa causa. Né? A mobilização da comissão vai ser feita por meio de publicações em redes sociais e por meio de um abaixo-assinado, Megali. O que vai dizer o texto? O que diz o texto que eles vão lançar? Que seria mais justo e nobre dar um futuro digno a quem já perdeu tanto do que ficar com esse dinheiro em conta. Vai dizer também que essa fortuna, 17 milhões de reais, que o Bolsonaro afirma que vai usar para pagar dívidas e multas judiciais, e que ele já disse que o que sobrasse ele ia usar para comer caldo de cana e pastel com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eles dizem o seguinte, que demoraria muito para ele gastar isso em caldo de cana, né? Então o texto vai dizer o seguinte, quanto tempo levaria para que o Bolsonaro alimentasse a sua família com caldo de cana e pastel com esses milhões? Pelos cálculos da comissão, seriam 5 séculos, 500 anos, para gastar 17 milhões em pastel e caldo de cana, né? Então, é isso, quer dizer, como todo mundo fizeram esse cálculo, eu não sei quanto que está o pastel e o caldo de cana, mas é isso, 100 anos com 17 milhões, dá para gastar, leva muito tempo para gastar isso em caldo de cana e pastel. Então, como todo mundo já deve saber e ter acompanhado, a Folha de São Paulo revelou que o Bolsonaro recebeu esses 17 milhões via Pix, né, e que o COAF, o órgão que fiscaliza movimentações financeiras atípicas, diz que esse dinheiro estaria atrelado à vaquinha que foi organizada pelos apoiadores do Bolsonaro para que ele arrecadasse esse dinheiro e pagasse com esse dinheiro as multas que ele já recebeu da justiça, né? Então, a partir dessa reportagem, instalou-se a polêmica, né, com a defesa do ex-presidente reclamando do vazamento de dados bancários sigilosos, o ex-presidente dizendo que não cobriu gastos pessoais com esse dinheiro, que esse dinheiro vai ser gasto para o pagamento dessas tais multas. Só em São Paulo são 7 multas que ele levou por não usar máscaras, mais de 1 milhão de multas em São Paulo na questão das máscaras, né? Mas a previsão do próprio Bolsonaro é de que o que foi levantado, esses 17 milhões, dá e sobra, né, para fazer esse pagamento das multas. Então, está aberta aí agora, Megalha, a possibilidade de ele, de fato, fazer essas doações
caso ele concorde com os termos dessa campanha. O que eu considero altamente improvável, né, Megali, que o Bolsonaro concorde em doar esse dinheiro para a comissão Evaristo Arnes, né, para a Comissão de Justiça em Paz, melhor dizendo, de São Paulo, mas está aí a ideia e vai ser feita essa campanha, Megali. Enfim, eu tenho grande dificuldade, sinceramente, para entender como é que uma pessoa abre mão de seu rico dinheirinho, ganhado com tanto suor. Tá, isso vale para qualquer um, tá? Vale para Bolsonaro, vale para Carla Zambelli, vale para o Lula. Os partidos já têm uma bolada bastante generosa concedida pelo próprio cidadão para eventualmente pagar contas de processos, para pagar valores de multas. Esse dinheiro, na forma de fundo partidário, dá e sobra para esses gastos todos. Mas, enfim, a gente está vivendo aí uma nova modalidade, né? Em que o político não precisa mais nem roubar, porque as pessoas estão transferindo voluntariamente dinheiro da conta delas para a conta do político. É uma nova modalidade, né? Um novo degrau de novo degrau de subserviência. E agora, ele pede 2 milhões, bate em 17, e os apoiadores continuam pedindo, e os caras continuam doando. Aí sinto muito, cara. Eu chamo isso aí de transferência de renda do otário pro malandro. Você tá doando dinheiro para um milionário voluntariamente e não quer ser chamado de otário? Bom, sinto muito. Diga, Mônica. Você se lembra que quando teve o julgamento do Mensalão, o Zé Dirceu, o PT, petistas, Sim. militância, porque o partido não pode, né? É proibido. Um partido político não pode chegar lá e pagar multa recebida por os seus filiados em condenações na justiça ou multas por ilegalidades cometidas aqui em São Paulo. Então, a vaquinha foi a solução. O Zé Dirceu arrecadou 1 milhão. Você se lembra que até sobrou dinheiro, né? A militância do PT fez essa campanha das vaquinhas, e aí foi passando de um para o outro, porque foi arrecadada uma quantidade grande, então pagou multa do Zé Dirceu, pagou multa do Genuíno, pagou multa, se não me engano, do João Paulo Cunha também, mas o fato é que 1 milhão, né, o Bolsonaro arrecadou 17 milhões, quer dizer, de fato, é um dinheiro ali que o COAF está colocando uma lupa em cima para ver se de fato foram essas doações, né? Fato é que entraram na conta dele 17 milhões de reais, tudo indica que atrelados à vaquinha. Então a mobilização aí aparentemente foi grande, mas não chega a ser original, vamos dizer assim, né? Outros políticos já fizeram e conseguiram arrecadar num momento de comoção, como era o do Mensalão, né? Claro que se você vai lançar uma campanha ao léu do nada, talvez não tenha esse sucesso, mas era naquele momento uma comoção para a militância petista e compareceram e de fato arrecadaram, né? Foi investigado, o Moro na época reclamou bastante, dizendo que era uma nova forma de propina, que o Zé Dirceu tinha recebido propina antes, durante e depois de condenado, mas o fato é que foi demonstrado que estava ali, as pessoas tinham feito as doações de fato. Agora precisa investigar para ver se essas doações foram feitas de fato e se esses 17 milhões vieram desses admiradores, né, Megali? Mas é aquela coisa. O cara precisa de 2 milhões, recebe 17, não paga as multas, porque até agora elas não foram pagas, e ainda vem e fala, valeu, sobrou um pouquinho para um caldo de cana, uma torta na cara do cara que doou, né? Agora, o cara que doou vai lá, recebe a torta na cara, lambe o beiço, fica de 4, levanta a patinha e pede mais? Ué, aí cada um é dono da sua consciência.